que a nossa empresa ela é constituída pelas pessoas. O que fortalece os Correios realmente são os seus funcionários. O carteiro é um motivo de orgulho nacional. O carteiro é uma das pessoas que ele consegue entrar na casa das pessoas. É uma pessoa que as pessoas têm confiança no carteiro. Então, isso é motivo para nós da empresa de muito cuidado. Quando eu assumi a empresa, logo que eu cheguei, a gente se deparou com um ambiente muito desafiador. Por quê? Porque as pessoas estavam desanimadas e as pessoas estavam enxergando ali com a nova administração, com a administração do presidente Lula, que no primeiro dia do mandato o presidente Lula retirou o Correio da lista de privatizações. Imagina só a família desses trabalhadores, o que não passaram naqueles anos e que a empresa estava à beira de ser privatizada. Então, assim, quando a gente chega na empresa, isso é um desafio muito grande. Os trabalhadores tiveram 50 itens do acordo coletivo que haviam sido retirados. Tinham benefícios ali muito caros, assim, do ponto de vista, né, social. As famílias que tinham, por exemplo, um auxílio especial para quem tem filho portador de alguma deficiência, eles tinham um benefício que os Correios pagavam. Esse benefício havia sido extinto. As mães, por exemplo, ao invés de ter os tradicionais 180 dias de licença maternidade, aquilo foi reduzido para 4 meses, 120 dias. Então, a gente pega um corpo humano realmente muito debilitado na empresa. Esse exemplo que você cita, ele é fundamental. Por quê? Porque os nossos trabalhadores, eles são trabalhadores protegidos socialmente. Todo mundo que trabalha nos Correios é registrado, todo mundo tem seus benefícios previdenciários e as garantias sociais como um todo garantidas de fato pela empresa. Então é uma empresa muito forte, o corpo humano para nós ele é fundamental. Agora, nessas provações que nós temos, esses grandes desafios sempre que a gente tem na logística no país, o que faz diferença nos Correios realmente são as pessoas, são os carteiros e as carteiras que cruzam esse Brasilzão diariamente. Qual é o tamanho dos Correios hoje? Quantos funcionários tem? E eu vou fazer aqui uma metáfora provocativa. Por que é que os Correios não são uma espécie assim de reedição do Fusca do Itamar? Isto não é a hora de virar essa página e de fazer um processo de modernização que passa, inclusive, pela privatização? Acho que a sua pergunta é muito pertinente, Reinaldo. Assim, os Correios hoje, nós temos uma estrutura, ela já chegou a ser maior, já chegou a ter 125 mil funcionários. Hoje nós temos 86 mil funcionários, que são todos seletistas. E temos ainda uma terceirização que aumentou bastante nos últimos tempos, cerca de 15 mil pessoas que são terceirizadas. Então, é uma empresa muito forte no Brasil. Nós somos a única empresa pública, o único órgão do governo federal que está presente em todos os municípios do país. E nós temos uma função, um ônus constitucional que é cada vez mais universalizar os nossos serviços. Então, nós não podemos fechar a agência, a gente precisa cada vez mais ampliar a agência, que é justamente para garantir a comunicação no país. Que aí todo mundo tem o direito, você sabe bem, a pessoa que mora numa ilha e a pessoa que mora aqui no centro de São Paulo, eles têm o mesmo direito de receber na sua casa aquilo que assim desejarem. E quem faz isso só é os Correios. Agora, sem dúvida nenhuma, a empresa precisa se modernizar. E aí esse foi um dos pontos que logo que eu assumi, eu sempre coloquei essa questão, que é uma missão que o presidente Lula nos deu, que é modernizar os Correios. Nós precisamos, e a gente usa esse termo, Correios do futuro, nós precisamos projetar o Correio para o futuro. Então a gente sai de um setor que a gente estava concentrado exclusivamente em cartas, como a gente acabou de citar, você citou no poema, a gente passa por essa onda do comércio eletrônico, internacional, inclusive, então a gente tem muita concentração no setor de mercadorias, mas a gente precisa pensar o Correio como uma outra empresa também. É importante a gente diversificar um pouco as nossas atividades. Se a gente visitar, por exemplo, o Correio na França, o La Poste, tradicional La Poste, que inclusive serviu de inspiração aqui no Correio brasileiro, ajudaram muito a gente aqui no Brasil, nos primórdios, o La Poste, ele é dono do banco, La Banque Postale, na França, e ele é dono da CNP Assurance também, que é uma seguradora grande. Então, o La Poste ele tem embaixo dele 78 outras empresas que têm uma... Isso traz para o Correio francês
uma grande diversificação. Então, eles deixam de ficar único exclusivamente concentrado no setor de mensagens e de encomendas. Então, a gente tem esse desafio também nos Correios. O ano passado foi um ano em que a gente começou e a gente deixou essas operações novas de diversificação estruturadas para que a gente tenha mais atividades. Por quê? Porque nós precisamos equilibrar, nós precisamos ser uma empresa sustentável, nós precisamos equilibrar nossas receitas e despesas e cada vez mais retribuir isso para o povo brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, passamos por um grande desafio na empresa e esse desafio está sendo cada dia enfrentado com muito afinco por parte da direção. Porque o serviço de entrega dos Correios é bom, de mercadoria e tal, mas ele é mais caro do que um monte de empresa, por exemplo. A gente tem um custo, Reinaldo, que se você for avaliar, e isso é importante que a gente sempre leve em consideração. Se você for entregar qualquer tipo de mercadoria, você colocar num outro serviço de postagem, ninguém vai entregar na Amazônia para você. Ninguém vai lá no Bailingue, que é uma ilha que você tem lá no Amapá, e vai fazer essa entrega. Ninguém vai numa cidade do interior do Pará, que ele é todo recortado por aquele monte de rios, ninguém faz essa entrega. Você está me dizendo que esse custo da entrega em qualquer lugar, ele acaba sendo diluído e distribuído para as áreas urbanas onde É claro que há um equilíbrio, por exemplo, aqui na região sudeste nós somos superavitários. Se você pegar as agências dos Correios aqui, elas são superavitárias. Aqui a gente tem bastante demanda. Mas se a gente pegar as agências dos Correios nessas regiões longínquas, não. Aí elas têm um déficit muito grande. Mas a gente tenta realmente equilibrar um pouco essa conta. Agora, nesse setor, como eu digo para você, o setor de encomendas, ele é um setor que ele é altamente competitivo e nós estamos inseridos dentro dessa realidade. Nós somos uma empresa pública, mas que está competindo com uma empresa privada. Então, isso vai fazer uma diferença. Nós precisamos também equilibrar esse custo para que as pessoas não deixem de postar nos Correios. Mas isso a gente está fazendo agora com novas promoções, cada vez mais buscando atrair as pessoas para postarem pelos Correios. Mas eu ainda te garanto, viu, que aqui nos grandes centros, os Correios cobram barato e entregam mais rápido do que muitas dessas operadoras logísticas. Me explica um pouquinho como é que funciona a operação dos Correios num país de dimensões continentais como o Brasil. O senhor fez algumas menções. Não, nós entregamos lá no Pará, entrecortado por rios, nós entregamos na Amazônia, nos lugares mais longínquos, nos grandes espaços vazios brasileiros. Nós entregamos de norte a sul. Como é que isso funciona? Vai de avião? Vai de caminhão? Como é que eu sei, por exemplo, tem informações de que o Correio é considerada a empresa mais segura pelos órgãos de controle do Estado. Ou seja, os próprios órgãos de controle do Estado, para fazer a logística, por exemplo, de documentos sensíveis, provas de Enem e aí por diante, só usa os Correios porque entende que é a maneira mais segura de fazer esses documentos chegarem. Eu, evidentemente, não quero aqui fazer propaganda dos Correios, essa é a sua tarefa. Mas queria entender como é que isso funciona, como é que essas coisas se deslocam pelo país, se tem avião dos Correios, se tem caminhão dos Correios, se tem, qual é o instrumental, o aparato que o Correio usa para fazer com que as cartas, as coisas dos brasileiros, das brasileiras, cheguem em um lugar... Hoje nós temos uma estrutura com 26 mil veículos ao todo. Então, você inclui aí caminhão, furgões, motos e também temos as bicicletas. Então, a gente tem bicicleta, moto, furgão, caminhão. Não temos aviões próprios, mas nós temos uma rede contratada também que opera no Brasil e é a maior operação logística que se tem no Brasil. Eu conversava até semana passada... Essa rede contratada, parênteses rápido, é de empresas privadas, de empresas privadas aéreas, isso. Não voltadas especificamente para esse Tem transporte. Específica só para os Correios e também tem aquelas compartilhadas que a gente faz com as companhias aéreas, a barriga de avião que a gente costuma dizer. Então, o comandante, inclusive o comandante Damasceno, disse que essa operação noturna, que é a rede postal noturna que nós temos no Brasil, ele falou que é uma das mais bonitas que ele já viu no país. Então, realmente, a gente corta os céus do Brasil, levando essas encomendas todas diariamente. Então nós temos todas as vias de transporte, seja de bicicleta, de veículo, e aéreo também. E também na região amazônica agora, a gente já está com alguns barcos também, inclusive vamos fazer algumas parcerias até com a Marinha, para que a gente consiga fazer essas entregas chegarem mais rápido na casa das pessoas. Então, realmente é uma grande estrutura logística que a gente tem, e é a única empresa, e aí isso é porque é a única, até porque nós somos contratados por outras para fazer essa grande operação que se desenvolve no interior do país. E você cita aqui
essa operação que é uma das maiores operações logísticas do mundo, que é a entrega, por exemplo, dos livros didáticos, do FNDE. Essa história da chegada do livro na casa das pessoas, ela é linda. Desde da forma que ele é impresso, ela vai para os Correios e os Correios fazem chegar sempre no prazo, lá para que as crianças, nas residências, recebam os livros. Esse ano, agora, nós fizemos essa operação com 165 milhões de livros entregues em 150 mil escolas no país. Então, realmente, só uma empresa com essa capacidade é que consegue executar esse tipo de tarefa. Eu não sei se eu entendi direito uma resposta sua. Uma hora se há a sugestão de que no Sudeste, no Sul, um monte de gente gosta de concorrer com os Correios. Mas a hora que chega lá no Amazonas, no Igarapé, não sei o quê, aí o Correio entrega sozinho isso? Sim, isso é tranquilo, porque assim, a última milha que a gente chama sempre fica para os Correios serem contratados, porque é onde a gente mostra realmente a força que a empresa tem, porque é a nossa presença em todos os municípios do país. Então isso facilita muito a logística nacional. Então, até voltando também, como você disse, anteriormente sobre eventual privatização, uma empresa como os Correios, ela nunca pode ser privatizada pela importância que ela tem para o país. Ela é fundamental para o desenvolvimento do país e é fundamental para que a população tenha acesso à comunicação. Então, nenhuma empresa conseguiria garantir isso tudo que os Correios fazem. Então, assim, é a única empresa brasileira mesmo que tem essa força e essa capilaridade. Quando se fala eventualmente em privatização, o que se interessa são os grandes centros, onde, de fato, aí você tem um volume muito maior. Mas essa operação toda que a gente faz pelo país, só a nossa empresa é capaz de fazer.